E no contexto aí das pressões do governo pela redução da taxa de juros, a gente vai conversar agora com o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos. Ele foi relator do projeto, há 2 anos, que garantiu a autonomia lá do Banco Central, do BC. Muito bom dia, deputado. Muito obrigada por estar aqui conosco, por esse esforço aí da conexão para, Marina, nos ajudar a entender como é que vai rolar daqui para frente, questão da expectativa de taxa de juros e da reforma tributária, que a gente acabou de acompanhar essa aula aí com o ex-ministro da Fazenda. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a você, Beth. Bom dia, Marina. É um privilégio poder conversar com você na manhã de hoje. Isso, Marina, por favor, começa a nossa entrevista. Está falando com a gente direto de Lisboa, então obrigada, deputado. Bom dia. Eu queria saber o que o senhor acha dessa pressão toda do governo em cima da taxa de juros, em cima especificamente do presidente do Banco Central. Tem uma convocação transformada em convite para que ele vá se explicar à Comissão de Assuntos Econômicos. Olha, é natural que nesse momento o governo federal possa fazer a pressão legítima e até pedagógica que vem fazendo em cima do presidente do Banco Central, doutor Roberto Campos. Eu tenho muito respeito pelo presidente do Banco Central, é alguém que tem ajudado, sem dúvida alguma, a dar previsibilidade ao país, a ajudar no equilíbrio das nossas contas públicas, a fazer com que o Brasil possa, sem dúvida alguma, ter um controle da inflação, mas o nosso sentimento é que já passou da hora do presidente do Banco Central reduzir a taxa de juros no Brasil. Hoje, com quem a gente conversa do mercado financeiro, com todos os economistas que a gente tem dialogado, todos já identificam que já passou da hora a necessidade do Banco Central reduzir a taxa de juros, porque isso está prejudicando o crescimento da economia brasileira. Vocês lembram bem, Beth, que no ano de 2021, o Brasil tinha, nesse momento, uma taxa de inflação de 4,5% a 4,75%, e a taxa de juros chegou a ser 2,3%. Hoje a gente está com a taxa em torno de 4% em média de inflação, com a taxa de juros de 13,75%. Então, isso está inviabilizando todo o potencial de crescimento econômico que o Brasil tem. Para vocês terem uma ideia, eu recebi um relatório na semana passada que mostra que, infelizmente, 72% da população brasileira ela está endividada, dos quais 43% devendo a banco. Então, com a taxa muito alta, você termina inviabilizando para que a população saia da inadimplência e volte a consumir no mercado de serviços, na indústria. E além de prejudicar também a construção civil, que hoje muitos projetos estão parados, aguardando a redução na taxa de juros, para que nós tenhamos ampliação no crédito para esses projetos de engenharia, de construção civil serem retomados. Eu li a ata do Copom, foi uma sinalização clara que no mês de agosto haverá uma redução, se fala numa redução de 0,25, mas eu torço que o presidente do Banco Central e todo conselho que gere e comanda a taxa de juros possa buscar até o final do ano uma redução ainda maior. Tem uma previsão de se ter uma redução até 12% de queda, que nós terminemos o ano com 12% de taxa de juros, mas é importante que a gente possa reduzir ainda mais, naturalmente controlando a inflação, mas fazendo com que o Brasil possa ter uma melhor taxa de juros para a gente poder voltar a crescer e o Brasil gerar emprego e renda. Eu estou, Beth, muito confiante na economia brasileira. Todos do mercado financeiro e até a própria imprensa, no início do ano, vocês lembram bem que todo o mercado precificava o Brasil um crescimento entre 0,6% e 0,8%. Hoje a gente já tem uma expectativa do Brasil crescer entre 2,3% e 2,5% do PIB. E olhe que a gente está no primeiro semestre ainda do ano. A reforma tributária ela será aprovada agora na primeira, segunda semana de julho.
O ajuste fiscal foi fundamental para o Brasil, né, que a gente deve votar na próxima semana na Câmara Fiscal, o regime fiscal que preza pelo equilíbrio das contas públicas, e eu percebo no ministro Haddad hoje a capacidade de dialogar com o Congresso, ele tem primado pelo equilíbrio das contas públicas, isso tem dado a todo o mercado financeiro e a toda a sociedade previsibilidade. Eu estou muito confiante, né, que a economia brasileira, nesses próximos 2, 3 anos, vai rodar bem e o Brasil vai voltar a gerar emprego, se desenvolver, trazendo investimentos nacionais e internacionais para que o Brasil volte a ter outro padrão de crescimento e de desenvolvimento, gerando oportunidades para a população brasileira. É isso, deputado. Até no mercado internacional também, né, com a recolocação do Brasil, né, feita pela Agência de Classificação de Risco, a Standard & Poor's, melhorando a nossa qualidade, né, reclassificando esse nosso risco de investimento. Agora, já que o senhor falou bastante sobre juros, queria falar um pouquinho sobre inflação, porque a gente sabe que o Conselho Monetário se reúne hoje, né, hoje à tarde, ministro Haddad, Simone Tebet, o próprio presidente do Banco Central. Qual que é a sua expectativa para essa reunião em relação às metas aí de inflação? Olha, o Brasil tem a perspectiva de ter uma meta de inflação de 3,75. Se nós conseguirmos chegar ao final do ano com a inflação de 4 a 4,5, sem dúvida alguma será uma vitória para o Brasil. É importante, Marina, você que também acompanha diariamente a cena política no Congresso Nacional, nós tivemos uma transição muito tensa no Brasil, tivemos aquele problema do dia 8 de janeiro, né, que vai ficar marcado na história do Brasil, todos aqueles atos antidemocráticos, né, que prejudicaram a imagem do Brasil perante ao mercado internacional, início de governo, eleição para presidente da Câmara, do Senado, e apesar de tudo isso, a gente chega ao final do primeiro semestre com boas perspectivas para o Brasil. Primeiro, o presidente Lula ele está tendo a capacidade de dialogar com o Congresso e também com o mercado internacional e com o setor produtivo. Isso é fundamental para dar previsibilidade ao Brasil. Tanto é que os juros futuros no país começam a reduzir e todo o mercado internacional, né, os próprios indicadores apontam para isso, já começam a observar o Brasil como uma janela de oportunidades. Eu falava com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, o mundo tem quase 3 trilhões de dólares à procura de investimentos. Grupos internacionais que querem investir em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura, e o Brasil é uma janela de oportunidades. Então, essa agenda internacional do presidente Lula, até criticadas por alguns, ela tem sido fundamental para o país. Você tem uma ideia, nós chegamos aqui na última segunda-feira, estamos conversando com muitos agentes econômicos aqui da Europa, há um ambiente muito favorável para se investir no Brasil. Então, o Brasil passou a ser uma janela de oportunidades para o mercado internacional. Na hora que o ministro Haddad está fazendo o dever de casa, está buscando um Estado inteligente, primando pelo equilíbrio das contas públicas, dialogando com o Congresso, tentando avançar numa agenda do desenvolvimento, isso vai dar cada vez mais segurança ao mercado internacional e vai fazer com que o Brasil volte a crescer. Nós avançamos esse ano no Minha Casa Minha Vida, que vai ajudar no crescimento econômico. Votamos o Bolsa Família, com orçamento já desenhado. Isso dá paz social ao Brasil e estimula o setor de serviços. Tanto é que o consumo começou a melhorar no país. Nós vamos votar o CAF, né, para poder recolocar o nosso modelo perante ao modelo internacional. Só com o CAF o Brasil vai arrecadar mais de 50 bilhões de reais, que vai ajudar também na retomada do investimento. Vamos votar a reforma tributária, votamos a âncora fiscal, que é o regime fiscal, que é fundamental para dar
previsibilidade ao país. E agora nós conversávamos com o ministro Rui Costa, da Casa Civil. O governo federal, né, vai anunciar em breve um pacote de obras de mais de 300 bilhões de reais. Isso tudo vai fazer com que o Brasil volte a crescer, gerando emprego e renda para a população. O debate é natural, né? As dificuldades, Beto, que você acompanha no dia a dia do Congresso, é salutar da democracia. Mas o que eu vejo hoje dentro do Congresso, independente de ser de esquerda, de direita, aquelas arengas que a gente vê no Congresso, até com componentes mais ideológicos, eu acho que hoje o maior ativo do parlamento brasileiro está sendo a necessidade de nós avançarmos na agenda econômica do Brasil. Todos nós queremos que o país dê certo. É isso, todos nós, né? População inclusive. Olha, a gente agradece muito o deputado Silvio Costa Filho, está falando ao vivo com a gente, né, Marina? Direto de Portugal. Olha, bom trabalho para o senhor por aí, viu? A gente só agradece sua participação aqui no Em Ponto, viu? Bom dia. Beth, eu que agradeço a oportunidade, né? Marina, eu sempre, às vezes, falo com ela às 5h30 da manhã, perguntando se tem no parlamento, mas sempre está muito atenta à agenda legislativa e parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Muito obrigado.